O que estou prestes a revelar neste vídeo pode mudar completamente a forma como você se enxerga. Existem 8 sinais claros de que você já entrou na quinta dimensão e a maioria das pessoas nunca vai perceber isso, simplesmente porque não estão despertas o suficiente para enxergar. Mas você está. Nos próximos minutos, você vai descobrir sinais exatos que estão acontecendo no seu corpo, na sua mente e na sua energia agora mesmo e que confirmam que você já atravessou um ponto que não tem volta. Ninguém nunca te explicou isso dessa forma antes. E o 8º sinal é o mais poderoso de todos, porque quando você entender, tudo que você viveu vai finalmente fazer sentido. Não saia antes de chegar até lá. Vamos começar agora. Antes de entrar nesses 8 sinais, você precisa entender algo fundamental, algo que serve como base para tudo o que vem depois. A quinta dimensão não é um lugar, não é um planeta distante para onde você vai viajar, nem um nível físico que você sobe como se fosse um andar de um prédio. A quinta dimensão é um estado de consciência. É uma frequência. Imagina que, durante toda a sua vida, você esteve sintonizado em uma estação de rádio que só transmitia medo, drama, conflito, escassez, competição e julgamento. Essa é a terceira dimensão. É a frequência em que a maioria das pessoas vive hoje. Agora imagina que existe outra estação nesse mesmo rádio, mas em uma frequência completamente diferente. Uma estação que transmite paz, amor, clareza, abundância e uma conexão profunda com tudo o que existe. Essa é a quinta dimensão. E você não precisa morrer para mudar de estação. Você só precisa girar o botão. Só precisa ajustar a sua frequência interna. E é exatamente isso que está acontecendo com você. O seu corpo sente, a sua mente percebe, o seu coração sabe. Algo mudou dentro de você. Você talvez não consiga explicar com palavras, mas sente isso com tudo o que você é. A quarta dimensão é esse espaço entre uma coisa e outra. É a fase de transição. É quando você já não se sente mais parte do mundo antigo, mas ainda não está totalmente estável no novo. É como aquele ruído entre 2 estações de rádio. Às vezes você escuta com clareza, às vezes só ouve interferência. E isso é normal. A mudança não acontece de uma vez só, ela acontece aos poucos, em etapas. Tem dias em que você acorda com uma paz que não consegue explicar, e tem dias em que você olha no espelho e se pergunta se tudo isso é real. Mas deixa eu te dizer algo importante, é real. Tudo o que você está sentindo é real. E esses 8 sinais que você vai ver agora vão te mostrar isso com clareza. A primeira prova de que você já entrou na quinta dimensão é que o drama parou de te prender. Pensa bem. Teve uma época em que o drama era algo comum na sua vida. Discussões sem sentido, pessoas reclamando o tempo todo, fofocas, conflitos que não levavam a nada, e você acabava participando disso, não porque queria, mas porque era o que você conhecia. Era como respirar um ar pesado sem saber que existia um ar mais leve. Mas algo mudou. De repente, você começou a sentir um peso estranho quando alguém tentava te envolver em situações assim. Aquela pessoa que sempre vinha com os mesmos problemas, sem querer resolver nada, começou a te cansar de um jeito que antes não acontecia. As conversas superficiais começaram a parecer vazias, como se estivessem tomando um tempo que você sente que deveria estar usando para algo mais importante. E isso não quer dizer que você ficou frio ou distante. Na verdade, é o contrário. Você ficou mais consciente. Aprendeu a diferença entre ter compaixão e absorver o problema dos outros. Ter compaixão é entender o que a pessoa sente, sem se afogar junto com ela. Já absorver é se perder dentro da energia dela, e muitas vezes acabar pior do que antes. Nesse novo estado, você continua ouvindo, continua entendendo, mas não se deixa puxar para baixo. E as pessoas percebem isso. Algumas vão dizer que você mudou, que está diferente, que ficou distante. E estão certas. Você mudou. Evoluiu. Sua frequência mudou. E o que antes combinava com você, simplesmente parou de fazer sentido. Isso não é frieza. Isso é proteção. Sua mente e sua energia aprenderam a se preservar. E esse é um dos sinais mais claros de que você já está vibrando em um nível diferente. Mas o próximo sinal vai ainda mais fundo, porque ele não está só na sua mente, está no seu corpo também. O segundo sinal de que você já entrou na quinta dimensão é que o seu corpo começou a rejeitar aquilo que faz mal para você. E não estou falando só de comida, embora isso também faça parte. Estou falando de tudo. O seu corpo começou a rejeitar tudo aquilo que é tóxico, substâncias tóxicas, pessoas tóxicas, pensamentos tóxicos e ambientes tóxicos.
É como se todo o seu sistema tivesse passado por uma atualização, e agora tivesse um novo tipo de filtro que identifica tudo o que vibra em um nível mais baixo. Talvez você tenha percebido que certos alimentos que antes consumia normalmente agora fazem você se sentir mal, que o seu corpo começou a pedir coisas mais leves, mais naturais, mais vivas, como frutas, verduras, água pura, alimentos que nutrem e não intoxicam. E isso não aconteceu porque você leu algo sobre nutrição, aconteceu porque o seu próprio corpo começou a pedir isso. O seu corpo é mais inteligente do que você imagina. Conforme a sua frequência aumenta, as suas células passam a precisar de um tipo diferente de energia. É como se você deixasse de usar um sistema antigo, que funcionava de qualquer forma, e passasse a operar com algo mais avançado, que exige um combustível melhor para funcionar no máximo do seu potencial. E isso não acontece só com a comida. Talvez você tenha percebido que certos lugares começaram a te cansar mais do que antes. Ambientes cheios, barulhentos, desorganizados, lugares onde antes você ficava normalmente, agora drenam a sua energia. Você pode ter sentido necessidade de ficar mais em silêncio, de passar mais tempo sozinho, de estar em contato com a natureza. Isso não é algo aleatório. O seu corpo está se comunicando com você. A sua energia está te mostrando o que combina com esse novo estado. E toda vez que você sente esse incômodo com aquilo que é pesado, isso é um sinal de que você está vibrando mais alto e precisa se manter nesse nível. E existe algo simples que você pode começar a fazer agora para fortalecer isso ainda mais. Todas as manhãs, antes de pegar o celular ou fazer qualquer coisa, coloque a mão sobre o seu peito, feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Enquanto respira, imagine uma luz dourada entrando pela parte de cima da sua cabeça e preenchendo todo o seu corpo. É uma prática simples, leva menos de 1 minuto, mas ajuda você a começar o dia em um estado mais elevado, protegendo sua energia antes de entrar em contato com o mundo externo. Simples, mas muito poderoso. E o próximo sinal é um dos que mais surpreende quando a pessoa percebe. O terceiro sinal de que você já entrou nesse novo estado é que o seu ego começou a ficar mais silencioso. Presta atenção nisso, porque é algo sutil, mas muda tudo. Antes, o que os outros pensavam sobre você tinha um peso muito grande. Uma crítica podia estragar o seu dia. Um comentário negativo fazia você duvidar de si mesmo. Você ficava preso à opinião dos outros, como se o seu valor dependesse disso. Mas isso começou a mudar. Não foi de repente, foi aos poucos. Como uma chama que vai diminuindo até deixar de queimar. Hoje, quando alguém te critica, você consegue ouvir, mas não se destrói por dentro. Quando alguém te elogia, você aceita, mas não depende disso para se sentir bem. O seu senso de valor não está mais nas mãos dos outros. E isso é algo muito grande. Porque nesse estado mais comum, tudo gira em torno da imagem, do que pensam de você, se você é melhor ou pior que alguém. É uma prisão invisível que prende muita gente sem que percebam. Mas você começou a sair disso. Você encontrou um tipo de equilíbrio que não depende de validação externa. E isso não quer dizer que você sente menos, na verdade, você sente mais do que antes. Mas agora sente de um lugar diferente. Um lugar mais estável, mais centrado. Um lugar que não está baseado no medo de não ser suficiente. E se você sente que esse tipo de conteúdo fala com você de um jeito diferente, então faz sentido você continuar acompanhando. Porque esse é um espaço criado para pessoas que estão passando por esse tipo de mudança. Cada mensagem aqui é pensada para ajudar você a lembrar quem realmente é. E o que vem agora vai tocar em algo ainda mais profundo, algo que talvez você já tenha sentido, mas nunca conseguiu explicar. O quarto sinal de que você entrou nesse novo estado é que você começou a julgar menos. E isso vai muito além do que parece na superfície. Antes, a sua mente funcionava como uma máquina que classificava tudo o tempo todo. Isso é bom. Isso é ruim. Essa pessoa está certa. Aquela pessoa está errada. Essa decisão é inteligente. Aquela é uma escolha errada. Tudo passava por um filtro constante de julgamento, e isso consumia uma quantidade enorme de energia, mesmo que você não percebesse. Cada vez que você julga, você cria separação. Você coloca você de um lado, e o outro do lado oposto. Isso é a base da dualidade, isso é o funcionamento da terceira dimensão. Mas quando você começa a acessar um nível mais elevado de consciência, algo diferente acontece. Você começa a perceber que cada pessoa está no próprio caminho. Que aquilo que parece um erro, na verdade pode ser exatamente a experiência que aquela pessoa precisa viver. Você entende que não tem como julgar completamente a vida de alguém,
Porque você não conhece tudo o que aquela pessoa já passou, nem o que ela ainda precisa aprender. E isso não se aplica só aos outros, isso começa a acontecer com você também. Você começa a parar de se julgar com tanta dureza. Para de se punir pelos erros do passado. Começa a se olhar com mais compreensão, com mais cuidado, com mais respeito. E isso não é fraqueza. Isso é força. Porque é muito mais difícil se perdoar do que se culpar. É muito mais difícil soltar o julgamento do que continuar preso nele. E mesmo que isso não aconteça todos os dias, mesmo que às vezes você ainda caia no velho hábito de julgar, você percebe que isso está diminuindo. Está ficando mais leve. Está durando menos tempo. E toda vez que você percebe esse padrão e decide soltar, você está fortalecendo algo dentro de você. Um tipo de consciência que vai te levando cada vez mais fundo nesse novo estado. É como um treinamento. Quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. E se você chegou até aqui, então presta atenção nisso, porque isso não é para todo mundo. Nesse ponto, você já percebeu que isso aqui não é apenas mais um vídeo comum. Existe algo diferente no que você está ouvindo, algo que não é só informação, mas um tipo de reconhecimento. Como se, de alguma forma, você já soubesse disso, mas precisava ouvir para finalmente aceitar. E deixa eu te dizer algo direto. Se durante a sua vida você sempre sentiu que as coisas estavam travadas, que o dinheiro não fluía como deveria, que os relacionamentos nunca se sustentavam, que faltava amor verdadeiro, ou até que sua energia e sua saúde nunca estavam no nível que você sabia que poderiam estar, isso não é por acaso. Isso é um sinal. Um sinal de que você está muito próximo de acessar um nível diferente, mas ainda não tem o direcionamento certo para ativar isso por completo. Porque sentir já não é mais o suficiente. Perceber já não basta. Existe um próximo passo, e esse passo é aprender a usar esse estado de forma consciente. E é exatamente por isso que existe um manual chamado Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. Esse livro não é algo genérico. Ele foi criado justamente para pessoas que estão nesse ponto onde você está agora. Pessoas que já despertaram, mas ainda não sabem como transformar isso em resultado real na vida. Dentro dele, você encontra um passo a passo claro para se tornar a versão mais elevada de si mesmo e começar a acessar essa frequência mais alta de forma consciente. Uma frequência onde tudo começa a responder de forma diferente, onde você se torna naturalmente mais magnético, onde o dinheiro começa a aparecer de formas inesperadas, onde os relacionamentos passam a ser mais verdadeiros e duradouros, e onde sua energia e vitalidade começam a subir de forma natural. Se isso fez sentido para você, então vai agora no primeiro comentário fixado e acessa o seu eu superior. Porque uma coisa é perceber que você está mudando, outra completamente diferente, é aprender a usar isso para transformar sua realidade de verdade. E o que vem agora é algo que vai ainda mais fundo, algo que muitas pessoas sentem, mas não sabem explicar. O quinto sinal de que você entrou nesse novo estado é que você começou a sentir uma conexão muito mais forte com a natureza. De repente, coisas simples começam a te tocar de um jeito diferente. Um pôr do sol pode mexer com você. O som do vento nas árvores pode trazer uma paz que nenhuma conversa consegue trazer. E você não entende exatamente o motivo, você apenas sente. É como se a natureza estivesse se comunicando com você em um tipo de linguagem que a sua alma reconhece, mas que a sua mente esqueceu. Antes, você podia passar por um lugar assim sem prestar atenção. Agora, você percebe tudo. Cada detalhe. Cada som. Cada sensação. Você sente que existe uma energia ali, algo que te conecta de verdade com o momento presente. E com isso, começa a surgir uma necessidade diferente. Uma vontade de estar mais em contato com o natural, de sair do barulho, de ficar em silêncio, de respirar com mais calma. E isso não é por acaso. Conforme a sua frequência muda, o seu sistema começa a buscar aquilo que está mais alinhado com esse novo estado. E as frequências mais equilibradas e naturais que existem aqui, estão justamente na natureza. Enquanto isso, ambientes muito cheios, barulhentos e caóticos começam a te cansar mais. Não porque você ficou fraco, mas porque você ficou mais sensível ao que está fora de equilíbrio. É como um instrumento bem afinado sendo colocado em um ambiente completamente desorganizado. Você sente a diferença, você percebe o contraste. E existe algo simples que pode ajudar você a fortalecer essa conexão. Tente caminhar descalço na terra ou na grama por alguns minutos todos os dias. Isso ajuda o seu corpo a se reequilibrar. A terra tem uma frequência natural, e quando você entra em contato direto com ela, o seu corpo responde. É algo simples, não custa nada, e os efeitos são reais.
Faça isso e observe como você se sente depois. Mas o que eu vou te revelar agora é algo que ficou escondido da maioria das pessoas por muito tempo. E quando você entender isso, muitas coisas da sua vida vão começar a fazer sentido. O sexto sinal de que você já entrou nesse novo estado é que você começou a perceber que a separação é uma ilusão. E essa é uma das compreensões mais poderosas que existem. Durante muito tempo, você foi ensinado a acreditar que estava separado de tudo. Separado das outras pessoas, separado da natureza, separado de algo maior. Foi ensinado a pensar que você é alguém isolado, tentando sobreviver sozinho em um mundo difícil, que precisa competir, provar valor, mostrar que é melhor do que os outros para conquistar o seu espaço. Mas no fundo, sempre existiu algo dentro de você que sabia que isso não era verdade. Desde muito cedo, talvez sem conseguir explicar, você já sentia que existe uma conexão entre tudo. Uma ligação invisível que não pode ser vista com os olhos, mas pode ser sentida. E agora, isso deixou de ser só uma sensação e começou a se tornar uma certeza dentro de você. Você começou a perceber que quando ajuda alguém, algo dentro de você também melhora. Que quando machuca alguém, mesmo que seja sem querer, existe um incômodo interno que não dá para ignorar. As divisões que o mundo criou entre as pessoas começaram a perder o sentido. Você começa a perceber que muitas dessas barreiras são apenas ideias, não são reais. E essa percepção não fica só no pensamento. Ela começa a aparecer na forma como você vive. Quando você olha para alguém, já não vê apenas um estranho. Você vê algo familiar, como se estivesse olhando para uma outra expressão da mesma energia que existe em você. E isso muda tudo. Muda a forma como você trata os outros, muda a forma como você se trata, muda a forma como você enxerga a vida. Porque quando você realmente entende que não está separado de nada, o medo começa a perder força. O medo precisa da ideia de separação para existir. Ele precisa que você acredite que está sozinho, que está vulnerável, que o mundo pode te atingir a qualquer momento. Mas quando essa sensação de unidade começa a se fortalecer dentro de você, o medo já não domina como antes. Ele não desaparece completamente de uma vez, mas vai ficando mais fraco, mais distante, mais controlável. E você já sente isso. Talvez não o tempo todo, mas cada vez com mais frequência. Mesmo quando pensamentos antigos aparecem, fica mais fácil voltar para o seu centro, lembrar do que é real e não se perder nisso. E a verdade que começa a se firmar dentro de você é simples, mas muito profunda. Você faz parte de tudo, e tudo faz parte de você. Nunca existiu separação de verdade. Esse é um dos pontos mais importantes de tudo que foi falado até agora. Então presta atenção nisso, porque agora a mensagem muda um pouco. Agora é algo mais direto, mais próximo, quase como uma conversa de pessoa para pessoa. Existe um momento em que você percebe que não está sozinho nesse processo, que existem outras pessoas passando pelas mesmas coisas, sentindo as mesmas mudanças, tentando entender o que está acontecendo dentro delas. E quando você encontra um espaço onde isso faz sentido, onde você se reconhece no que está sendo dito, isso tem valor. Porque nem todo lugar oferece esse tipo de clareza. Nem todo conteúdo fala com você nesse nível. E quando isso acontece, quando você encontra algo que realmente te ajuda a entender o que está vivendo, faz sentido aprofundar isso, ir além, buscar formas de aplicar esse conhecimento no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo. Eu te agradeço mais uma vez por estar aqui, e agora voltamos para o que realmente importa, porque o que vem a seguir é importante demais para não ser compartilhado com você. O sétimo sinal de que você já entrou nesse novo estado é que a sua intuição ficou muito mais forte, de um jeito que, às vezes, até te assusta. Talvez você tenha começado a saber coisas antes mesmo delas acontecerem. Não de forma exagerada, como em filmes, mas de um jeito sutil, porém impossível de ignorar. Você pensa em alguém, e essa pessoa entra em contato pouco tempo depois. Sente que algo vai acontecer, e realmente acontece. Toma uma decisão que não parece lógica, mas no final se mostra a melhor escolha. O seu corpo começa a te avisar antes da sua mente entender. Você sente a energia de alguém antes mesmo dessa pessoa falar alguma coisa. Entra em um ambiente, e já percebe se aquilo é leve ou pesado. E tudo isso foi ficando mais intenso. Antes, talvez, você tinha pequenos momentos de intuição, agora isso se tornou algo muito mais constante. É como se um canal tivesse se aberto dentro de você, um canal que capta informações que vão além do que os seus sentidos conseguem perceber normalmente. E isso tem um motivo. Conforme a sua frequência muda, o seu sistema energético se expande. É como se você tivesse antenas internas, e agora elas ficaram mais sensíveis.
Você começa a captar mais informações do ambiente ao seu redor. E essas informações chegam como pressentimentos, sensações no corpo, sonhos mais intensos que depois fazem sentido, ou até certezas que você não consegue explicar, mas sabe que são verdadeiras. Antes, essas percepções ficavam bloqueadas. Não porque você não tinha isso, mas porque o excesso de pensamentos, medo, preocupação e distração não deixava você perceber. Agora, com menos ruído, você começa a ouvir com mais clareza. A sua intuição sempre esteve aí, o que mudou foi a sua capacidade de escutar. E isso muda completamente a forma como você vive. As suas decisões deixam de ser apenas racionais e passam a incluir algo mais profundo. Algo que vem de um lugar mais calmo, mais estável, mais conectado. É como se fosse uma orientação interna que você começa a confiar cada vez mais. E quanto mais você confia, mais clara ela se torna. É um processo que cresce com o tempo. Existe algo simples que você pode fazer para fortalecer isso ainda mais. Antes de tomar uma decisão importante, feche os olhos, coloque a mão sobre o seu peito e pergunte: o que eu sinto? Não o que você pensa, mas o que você sente. Aguarde alguns segundos. A resposta pode vir como uma sensação, uma imagem ou uma palavra. E quanto mais você pratica isso, mais fácil fica reconhecer essa resposta. E agora vem o último ponto, o que fecha tudo isso. O oitavo sinal, e talvez o mais transformador de todos, é que nasceu dentro de você um desejo muito forte de ser autêntico. E isso é muito mais profundo do que parece. Houve um tempo em que você se adaptava ao que esperavam de você. Em cada lugar, você agia de um jeito diferente. No trabalho era uma pessoa, com a família outra, com os amigos outra. Você sorria quando não queria sorrir. Dizia sim quando, no fundo, queria dizer não. Seguia caminhos que pareciam certos, que eram aceitos pelos outros, que pareciam seguros. Mas algo mudou. Algo dentro de você não aguentou mais continuar assim. E isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque o que quebrou foi essa necessidade de viver de um jeito que não era verdadeiro para você. Agora você começa a perceber que o problema nunca foi o mundo, era tentar se encaixar em algo que não foi feito para você. E a partir disso, você começa a soltar tudo o que não faz sentido. Tudo o que não é verdadeiro. Tudo o que não combina com quem você realmente é. Relacionamentos que existiam mais por hábito do que por amor, trabalhos que traziam dinheiro, mas tiravam sua energia, hábitos que ocupavam o seu tempo, mas deixavam um vazio por dentro, conversas que não acrescentavam nada de verdade. E soltar tudo isso não foi fácil. Nunca é fácil, principalmente quando o mundo tenta te convencer de que você está errado. Talvez sua família não tenha entendido. Talvez algumas pessoas tenham se afastado, talvez até tenham pensado que você estava perdido. Mas, no fundo, você sabia que não estava se perdendo, estava se encontrando. Estava descobrindo quem você realmente é, estava deixando de viver uma vida construída pelos outros, para começar a viver a vida que faz sentido para você. Esse desejo de ser verdadeiro consigo mesmo é um dos sinais mais claros de que você atravessou um ponto importante. Porque no estado mais comum, ser autêntico gera medo. O sistema ensina que ser diferente é arriscado, que o certo é seguir o padrão, que segurança está em fazer o que todo mundo faz. Mas quando você muda internamente, isso deixa de funcionar. Sua mente já não aceita mais viver uma mentira, seu coração já não aceita mais fingir. E toda vez que você tenta voltar a ser como antes, algo dentro de você incomoda, dói, pesa. E esse desconforto é um sinal. É um aviso de que não tem mais como voltar atrás. Sua consciência se expandiu, e não dá para diminuir isso de novo. É como algo que já foi aberto, não volta a ser como era antes. E mesmo que isso assuste às vezes, é também uma das coisas mais bonitas que podem acontecer. Viver de forma verdadeira, falar o que sente, agir de acordo com o que faz sentido para você, sem precisar da aprovação de ninguém. As coisas que antes pareciam tão importantes começam a perder força. O dinheiro já não impressiona como antes, status deixa de ter valor, bens materiais deixam de definir quem você é. O que começa a importar de verdade é outra coisa. Paz interna, conexão real com outras pessoas, propósito, criatividade, relações sinceras, e a sensação de estar construindo algo com sentido. Agora, respira por um momento. Deixa tudo isso que você ouviu se acomodar dentro de você. Porque isso não são só palavras, são reflexos do que você já sente. São sinais que confirmam o que está acontecendo dentro de você. Olha o caminho que você percorreu até aqui. Você percebeu que o drama já não te prende como antes,
que seu corpo começou a rejeitar o que não faz bem, que sua mente ficou mais silenciosa, que você julga menos, que começou a se conectar mais com a natureza, que entendeu que não existe separação, que sua intuição ficou mais forte, e que ser verdadeiro com você mesmo se tornou algo essencial. Tudo isso conta uma história, e essa história é a sua. É a história de alguém que decidiu acordar, mesmo quando tudo ao redor continuava igual. De alguém que escolheu a verdade, mesmo quando seria mais fácil continuar como antes. De alguém que não aceitou apagar aquilo que sente, mesmo quando parecia mais simples se adaptar. Você não veio para viver uma vida comum. Você não está aqui para seguir regras que nem fazem sentido para você. Você está aqui para construir o seu próprio caminho, para lembrar de algo que muitas pessoas esqueceram, para ser uma presença diferente em um mundo que muitas vezes parece confuso. E sim, esse caminho não é fácil. Tem momentos de dúvida, momentos em que você se sente sozinho, momentos em que parece que ninguém entende o que você está vivendo. Talvez você já tenha passado por noites assim, pensando se tudo isso vale a pena. Talvez já tenha olhado ao redor e sentido que não se encaixa em lugar nenhum. Mas existe algo que você precisa entender com clareza. Não tem nada de errado com você. Nunca teve. O que você sente não é um problema, é parte do seu caminho. É parte de quem você é. Aquilo que fazia você ser diferente nunca foi uma fraqueza, sempre foi a sua maior força. As lágrimas que você derramou em silêncio não foram em vão. Cada uma delas ajudou a fortalecer aquilo que você está se tornando hoje. E esse processo já começou, já cresceu, já está dando resultado. Olha onde você está agora, ouvindo algo que confirma o que você sempre sentiu lá no fundo, se reconhecendo em cada parte, sentindo aquele alívio misturado com emoção quando finalmente algo faz sentido. Você nunca esteve sozinho. E não está agora. Existem muitas outras pessoas passando por esse mesmo processo, vivendo essas mudanças, tentando entender o que está acontecendo dentro delas. Pessoas que estão despertando, que estão mudando a forma de ver a vida, que estão começando a lembrar quem realmente são. E você faz parte disso. Faz parte de um movimento maior, de uma mudança que está acontecendo aos poucos, começando dentro das pessoas. E cada escolha que você faz importa. Toda vez que você escolhe agir com mais calma, quando escolhe entender em vez de julgar, quando decide não entrar em conflitos desnecessários, você está contribuindo para algo maior. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém fale, isso gera impacto. Vai além de você. Por isso, continue. Continue fazendo o seu trabalho interno, continue escolhendo com mais consciência, continue se alinhando com aquilo que faz sentido para você. E lembra de algo importante. Esse processo não acontece em linha reta. Ele vai e volta. Tem dias em que você se sente bem, e outros em que parece que voltou para o mesmo lugar. Isso faz parte. Em alguns momentos, situações antigas vão aparecer de novo, pensamentos antigos também, emoções que você achava que já tinha superado podem voltar. Mas quando isso acontecer, apenas respira, observa, não se julga, e escolhe de novo. Porque você sempre teve esse poder de escolher. E quanto mais você usa isso, mais forte isso fica dentro de você. Existe algo simples que você pode fazer todos os dias antes de dormir. Repete mentalmente ou em voz baixa, com calma, sentindo o que está dizendo: eu estou em um caminho que faz sentido para mim. Eu confio no que estou vivendo. Eu sei que estou sendo guiado, mesmo quando não entendo tudo. Eu deixo o medo de lado e sigo com mais clareza. Com o tempo, isso deixa de ser apenas palavras, e passa a ser algo que você realmente sente. Algo que faz parte de você. E se esse conteúdo fez sentido para você, se você se reconheceu em alguma parte, compartilha isso com alguém que também possa precisar ouvir. Às vezes, uma mensagem simples pode ajudar mais do que você imagina. Você está mudando, está entendendo mais, está vivendo de forma diferente. E isso já mostra que algo dentro de você está no caminho certo.